Canal. Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro do país e líder do PSD, é hoje nosso convidado. Muito boa noite. Obrigado pela sua presença no Porto Canal. Começava esta nossa conversa precisamente por uma expressão muito popular que usou há pouco tempo, em que dizia que se lixa as eleições. Foi esta a sua expressão, porque não estava a governar para as eleições. Pergunto-lhe se, mediante aquilo que tem assistido, onde vai há muitos protestos no país, é vaiado, se alguma vez lhe passou pela cabeça outra expressão popular que é estou cheio disto, vou-me embora. Ora bem, eu não estou cheio disto e não virarei as costas à responsabilidade que tenho. Quando fiz essa afirmação, ali pelo verão, perante deputados do PSD, quis sobretudo sinalizar que a minha preocupação não estava no resultado eleitoral que o PSD pudesse vir a ter. A minha preocupação era não deixar escapar esta oportunidade muito grande de resolver dificuldades profundas que o país tem, mas ao mesmo tempo de evitar que elas se perpetuem, se arrastem durante muito tempo, que o país possa de facto vencer esta crise e passar para um nível qualitativo diferente da ação política, seja ao nível do Estado, seja ao nível da economia. E sei que esse processo é um processo que tem sido muito difícil. Uma coisa é a relação, eu chamei-lhe até um pouco intelectual com a crise, outra coisa é passar por ela, não é? E não há dúvida que os portugueses, aqui há 1 ano e meio, perceberam que tínhamos chegado a um beco sem saída e que, portanto, o período de dificuldade económica em que íamos entrar ia ser muito grande. Mas uma coisa é saber que chegámos a um beco sem saída e que, portanto, as coisas nos vão custar. Outra coisa é passar mesmo por essas dificuldades. E muitas pessoas hoje manifestam esse descontentamento pelo facto de verem as suas perspectivas de vida ficarem muito reduzidas ou muito pouco abertas a novas oportunidades ou de emprego ou de valorização profissional, e de perceberem que o custo da crise é um custo efetivo. Mas, infelizmente, nós não temos nenhuma possibilidade de voltar a folha, não há um passe de mágica que nos livre das dificuldades. O que é importante é não perder a direção que tomamos e, desse ponto de vista, eu compreendo que as pessoas sintam essas dificuldades e as associem ao governo a que eu presido, mas não me deixo desencorajar por isso, como sei que o país não se tem desencorajado por essas dificuldades que tem vencido. Acha mesmo, Dr. Passos Coelho, não acha que há um país antes da TSU em setembro e outro depois, ou seja, viu o mais otimista no verão e depois da TSU até à questão da taxa social única, havia um país que se dizia estava até disposto a fazer alguns sacrifícios, não estes que estava à espera, mas depois disso não acha que o país deixou de acreditar, que estes sacrifícios não nos levam a lado nenhum? Eu espero que não. Mas não sentiu isso? O mês de setembro, que coincide com essa questão da TSU, antecipou também um orçamento de Estado para 2013 que se revelou um orçamento mais difícil do que sempre seria. E creio que isso psicologicamente está associado ao momento em que os portugueses perceberam que a crise ia demorar um pouco mais de tempo a ultrapassar. E julgo que esse desencontro de expectativas, isto é, de pessoas que acharam que a crise poderia ser resolvida num ano e pouco e que depois teríamos uma recuperação já mais sensível, ficaram um bocadinho decepcionadas por perceber que afinal ainda vinha aqui um futuro próximo muito exigente e bastante apertado. Mas a verdade é que esse jogo de expectativas é muito difícil de realizar com sucesso. Se, porventura, como Primeiro-Ministro, tivesse dito às pessoas que 2013 era um ano extremamente difícil, as pessoas diriam: temos um governo que não é capaz de incutir um bocadinho de esperança às pessoas, mesmo quando há razões para ter alguma esperança, e há. Acha mesmo que há? Há, com certeza. Depois de ter dito hoje e já falaremos disso. Só daqui a 20 ou 30 anos é que vamos pagar esta dívida? Mas isso também é verdade. E eu espero que seja um bom motivo de esperança as pessoas perceberem que vamos pagar essa dívida, porque quem não paga as suas dívidas não é levado a sério. E esses têm uma vida muito mais difícil. Nós não queremos ficar nessa categoria, como é evidente. Mas, portanto, o facto de ainda levarmos algum tempo para cumprir o nosso programa não quer dizer que esse programa não esteja a apresentar resultados que nos deem esperança.
E eu tenho procurado sublinhar também alguns desses fatores de esperança que são importantes para as pessoas. Nós sabemos, em primeiro lugar, que estamos a conseguir corrigir as nossas contas. Estamos a reduzir o nosso déficit, não tão rapidamente quanto estava inicialmente pensado e como nós desejaríamos, mas de acordo com aquilo que é possível. Apesar de tudo, o Estado cortou já, entre o ano passado e este ano, cerca de 13 mil milhões de euros de despesa pública, que não despesa a pagar juros da dívida pública. O que significa uma coisa que não é comparável com o que em qualquer outro momento da nossa história dos últimos 35 anos tenha sido feito por qualquer outro governo. Em segundo lugar, nós estamos a obter já um reconhecimento externo muito grande desse trabalho credível que temos vindo a realizar. E a forma mais fácil de medir isso é ver que há empresas portuguesas, ainda por enquanto apenas grandes empresas portuguesas, mas grandes empresas portuguesas e bancos portugueses que conseguiram financiar-se externamente. A última vez que isto tinha acontecido foi em janeiro de 2011, o que quer dizer que, depois de todo este tempo, felizmente começam a aparecer empresas e bancos que se conseguem financiar a taxas de juro já bastante razoáveis. O que significa, portanto, que dentro de algum tempo nós podemos pensar que, além de o Tesouro Português estar também com taxas historicamente muito baixas, nós teremos a capacidade de ver pequenas e médias empresas e as famílias a acederem ao crédito a um nível mais acessível e mais barato, o que é muito importante para a economia portuguesa. Esse reconhecimento é mais externo que interno. É um reconhecimento. Os portugueses não sentem isso. Quando fala da banca das empresas... É verdade. Essa tem sido uma crítica ao Governo, que tem poupado muito a banca e as empresas e muito poucos portugueses. Não tem poupado. Repare, as empresas estão a pagar mais impostos também, como as pessoas. Tomara eu que existissem mais empresas para poder pagar esses impostos. O que nós sabemos é que sem financiamento as empresas não vivem. E se não sobreviverem, também não há emprego e, portanto, as pessoas não ficarão melhor em Portugal. São as empresas, com as pessoas que lá trabalham, que produzem a riqueza. Se não conseguirmos um quadro de financiamento para essas empresas, então também não estaremos a lutar pelo emprego. Portanto, o facto de estarmos a pagar juros mais baixos é um bom sinal, é um sinal que antecipa duas coisas. Em primeiro lugar, Portugal cumprirá o seu programa sem precisar de pedir outro resgate externo, porque conseguirá financiar-se no mercado externo sem ser através dos nossos parceiros europeus e através do Fundo Monetário Internacional. E, em segundo lugar, que as famílias e as empresas também começarão a enfrentar juros mais acessíveis e, portanto, a poderem financiar as suas operações como nós desejamos. É um contraciclo em relação ao orçamento que aí vem, onde se diz que em janeiro vai ser muito mais duro para os portugueses. Está preparado para o facto do Tribunal Constitucional poder não viabilizar este orçamento? Já teve um problema com o Tribunal Constitucional? Não quero fazer... Mas já queria uma reação sua à forma como é que Cavaco Silva já não se pronunciou, mas pelo menos já foi noticiado que vai promulgar este orçamento, embora com fiscalização sucessiva. Depois está preparado para o facto do Tribunal Constitucional? Notícias sobre isso. Eu não posso comentar notícias. Não é? O Presidente da República tem um prazo até o fim do ano que utilizará com certeza para ou promulgar o orçamento ou suscitar a sua fiscalização preventiva, também pode fazê-lo de uma forma sucessiva. Eu aguardarei com muita serenidade a decisão que o Presidente da República vier a tomar e não vou fazer especulação sobre isso. O Tribunal Constitucional... Sobre o Tribunal Constitucional é outra conversa, não é? O Tribunal Constitucional, se for chamado a pronunciar-se, fará um exame ao Orçamento de Estado nos pontos que lhe forem suscitados. Não vou querer dizer nada que possa ser lido no debate público como uma espécie de tentativa de condicionar o Tribunal Constitucional a fazer esse exame. Ele fará o exame dentro de todo o seu espaço de liberdade própria. O que posso dizer é que o Orçamento de Estado foi construído de maneira a responder às objeções que foram colocadas pelo Tribunal Constitucional quando analisou o orçamento deste ano. Sobretudo no que tem que ver com a necessidade de não centrar demasiado os esforços e os sacrifícios na área dos funcionários públicos e não centrar demasiado esses sacrifícios também do lado da tributação sobre o trabalho. E, portanto, tivemos o cuidado de alargar ainda mais, já o tínhamos feito, mas alargar ainda mais a tributação a outras fontes de rendimento, e nomeadamente ao capital, e de encontrar soluções no orçamento que espelham bem a preocupação de colocar
todos aqueles que trabalham no setor privado, digamos, dar um contributo ainda maior para a solução da crise. E, portanto, acho que cumprimos bem essa preocupação. Surpreendia-o se o Tribunal Constitucional pusesse alguma objeção a este orçamento? Não vou dizer que me surpreenderia, estou a dizer que o Governo fez o que estava ao seu alcance para responder às objeções que o Tribunal Constitucional colocou relativamente ao orçamento deste ano. Dr. Passos Coelho, já tem ano e meio de governação. Ao longo deste ano, qual foi para si o momento mais triste? Foi a crise com a coligação, o recuo na TSU, a decisão do Tribunal Constitucional em retirar os subsídios, não avançar com a questão dos subsídios? Eu costumo dizer que tristezas não pagam dívidas e, portanto, nós já passámos por momentos de maior tensão política, de maior dificuldade. De resto, o que tem abundado são as dificuldades, não são as facilidades e, portanto, não há assim nenhum momento que eu possa utilizar para cristalizar a dificuldade. Temos tido muitos momentos, mas temos conseguido ultrapassar. E essa mensagem eu gostaria, nesta entrevista, de poder passar aos portugueses. Quando uma vez disse que não devíamos, a propósito da educação e do que se passa nas escolas, ser demasiado piegas, queria com isso dizer também que nós devemos enfrentar as dificuldades com coragem. Já sabemos que elas são duras, têm sido duras especialmente para os portugueses, não é para o Governo, é sobretudo para os portugueses que as enfrentam no seu dia-a-dia. A obrigação que o Governo tem é de não frustrar essas expectativas. E, portanto, nós sabemos que na hora de fazer o balanço, muitas vezes o mensageiro não é bem tratado quando as notícias não são boas e já sabemos que o Governo acusará sempre, para além de alguns erros que possa cometer, e só não comete erros quem não faz nada, para além desse plano, haverá sempre gente que associará o Governo a medidas demasiado duras e que não vai gostar de premiar o Governo depois eleitoralmente pelo facto de estar a desempenhar esta missão. Mas essa é uma missão que nós temos. Nós estamos muito próximos de poder ser bem-sucedidos. E quando digo nós, não estou a falar no Governo, estou a falar no país. A nossa grande preocupação foi sempre, quer em Portugal, quer na Europa, demonstrar que a Grécia tem sido um caso isolado, um caso muito especial, que tem passado por dificuldades extremas, que eu não desejaria a nenhum país. E não acha que estamos no mesmo caminho? Não, justamente. Apresentamos resultados que são inteiramente diferentes. Felizmente, não digo isto com gosto para dizer que a Grécia está muito mal, porque toda a gente sabe que está, infelizmente, mas para dizer que o nosso caminho não tem sido esse. Tem sido um caminho de cumprimento, quer ao nível das reformas estruturais que temos feito. De grande austeridade. De grande austeridade, e sem crescimento. Mas sabe que nunca foi um quadro de previsão de que Portugal tivesse crescimento económico durante o período em que precisa de fazer o ajustamento das finanças públicas e o ajustamento macroeconómico. Mas a ideia de que estamos num ciclo vicioso que só produzirá maus resultados, como na Grécia, não está a verificar-se. Não estou com isto a dizer que não pode um dia acontecer. Estamos a fazer tudo para evitar que qualquer cenário como esse possa acontecer. Mas ele não está a acontecer. Nós devemos ter, até final deste ano, uma recessão acumulada entre o ano de 2011 e de 2012, que totalizará cerca de 4,6%. Nós teremos perdido entre 2011 e 2012, portanto, cerca de 4,6% do nosso produto. Provavelmente menos. Estava estimado que perdêssemos cerca de 4%. Portanto, não é uma diferença muito grande. Sabe quanto é que a Grécia perdeu desde 2008? Cerca de 20% do seu rendimento. Como é que é possível querer comparar uma coisa com a outra? Nós estamos praticamente a equilibrar as nossas contas externas, o que significa que a nossa conta corrente e de capital, significando com isto que tudo o que exportamos e tudo o que recebemos em termos de novo investimento aponta para um déficit que já é só de cerca de 2,6%. Há 2 anos era de 10%. Na Grécia estes valores ainda estão longe de qualquer equilíbrio. Substancialmente diferentes. Portanto, a Grécia foi fazendo esse caminho. Não há nenhuma Dr. Passos Coelho, estou a ouvi-lo mais otimista e a falar de um país que os portugueses ainda não o reconhecem assim tanto. Mas deixe-me só acrescentar, Júlio Magalhães, um aspecto que eu acho que é importante. Apesar de haver diferentes prognósticos quanto ao ano de 2013,
Há quem diga que a recessão pode ser um bocadinho mais forte do que aquela que o Governo previu. Há quem pense que as nossas estimativas sobre, por exemplo, as exportações são mais pessimistas do que aquilo que se vai verificar, mas independentemente dessa diferença de institutos, de organizações internacionais, a verdade é que todas, quando falam de 2014, dizem que Portugal vai crescer em 2014. O que é muito importante para nós, porque se nós tivermos conseguido, em cerca de 3 anos, deixar para trás esta crise e ver a economia a crescer, eu acho que é isso que todos queremos, porque sem isso não vamos gerar mais emprego, não vamos redistribuir mais recursos, embora possamos fazer uma coisa que é redistribuir melhor os poucos recursos que temos. Resta saber se o país aguenta mais um ano de austeridade. O país nunca enfrentaria esta crise sem dificuldades e, portanto, sem recessão económica e sem austeridade. Era impossível fazê-lo. E isso, ao contrário do que se tem dito, estava bem patente no memorando de entendimento, que de certa maneira foi a votos. E, portanto, a ideia de que nós estamos, como governo, defraudar as expectativas que existiam, desse ponto de vista, não faz qualquer sentido, porque eu, quando me candidatei a Primeiro-Ministro, candidatei para cumprir o memorando de entendimento que existia. Mas foi mais além do que esse memorando. Em alguns aspectos tivemos de ir mais longe e noutros quisemos ir mais longe. Quisemos ir mais longe na reforma estrutural, não na austeridade, na reforma estrutural. E ainda bem, porque devemos ser mais ambiciosos do que os outros que viram connosco o nosso futuro. No caso da austeridade, tivemos pontualmente de ir mais longe pela simples razão de que o nosso ponto de partida também não era aquele que constava do memorando. Quer dizer, o resultado das nossas contas públicas, em 2011, no ano em que eu tomei posse, não apontava, em rigor, para um déficit de 5,9%, era um déficit superior a 8%. E se nós não tivéssemos tomado essas medidas, então teríamos falhado logo no início e Portugal estaria à beira de dar razão àqueles que gostariam de nos comparar com a Grécia, quando o que nós estamos a fazer é tudo para nos distinguirmos desse destino. Mas o aspecto importante que é aqui só para terminar este tema, de sublinhar é que nós gostaríamos de fechar este período tão depressa e em tão boas condições quanto possível. Mas todos aqueles que vêm dizendo que nós precisamos de mais tempo, no fundo o que estão a dizer é que querem prolongar este tempo de dificuldades, de modo a que as dificuldades possam não ser tão severas, mas que possam demorar mais tempo. Para poupar os portugueses. Mas é que justamente essa situação é perversa. Porque aquilo que penaliza muito os portugueses é estarmos sob assistência económica e financeira. Quanto mais tempo estivermos sob assistência, e se tivermos de prolongar este programa por mais tempo, não podemos ir ao mercado financiar, portanto temos de ter mais dinheiro. Mais dinheiro é mais dívida. Mais dívida é mais austeridade. E é isso justamente que eu quero evitar. Dr. Passos Coelho, mudo o tema aqui para falarmos de autárquicas que aí venham e porque vem um período muito difícil e um ano muito difícil para si. Falo das autárquicas e dos candidatos do PSD. Luís Filipe Neves é o candidato do PSD à Câmara do Porto e tem uma forte contestação dentro de alguns elementos do PSD, sobretudo do Presidente da Câmara do Porto, e tem a ver muitas críticas que se faz ao perfil de Luís Filipe Neves, um perfil, dizem mais, despesista contra aquilo que é o perfil que o Governo quer para um candidato ou para a política do Governo. É um apoiante efetivo de Luís Filipe Neves? O Dr. Filipe Neves foi proposto quer pela estrutura conselhia do PSD do Porto, quer pela Comissão Política Distrital, e com um apoio significativo. Além disso, foi presidente do PSD e é inegável que deixa uma obra em Gaia que é reconhecida como sendo uma obra importante. Julgo que não cabe à Comissão Política Nacional estar a criar problemas onde eles não existem. Se houvesse divisões a esse respeito, mas não há. Pode haver casos de pessoas que gostariam que o candidato fosse outro. Não digo o contrário, nós não teremos em lado nenhum a possibilidade de ter candidatos absolutamente incontestados. Mas o Dr. Filipe Menezes teve também o apoio da Comissão Política Nacional para esta candidatura ao Porto. E sendo uma personalidade muito diferente do atual Presidente da Câmara, do Dr. Rui Rio, isso não é, de modo nenhum, uma crítica ou não envolve
qualquer agravo para o Dr. Rui Rio, que foi um excelente Presidente da Câmara do Porto durante 12 anos e que, julgo eu, quer a cidade do Porto, quer o PSD, muito lhe deve pela forma como ele desenvolveu o seu mandato. São pessoas muito diferentes, mas isso não significa que nós devamos colocar, digamos, a personalidade em si à frente das políticas que devemos desenvolver. O problema que se põe aqui é o problema da lei, de haver candidatos que já fizeram 3 mandatos numa Câmara, como é o caso de Luís Filipe Menezes, e de muitos outros. O PSD poderá ter cerca de 12 candidatos. Poderá haver uma providência cautelar e, de repente, o PSD não ter 12 candidatos para as câmaras, se for decidido o contrário. Está consciente de que a lei é clara e de que os candidatos do PSD que estiveram numa Câmara estão noutra Câmara? Concorda com isso? Aqueles que fizeram a lei, na altura em que o Dr. Marcos Mendes era Presidente do PSD, já disseram publicamente o que é que estava no seu espírito. Eu não era deputado na altura e, portanto, não vou entrar nesse debate, vou apenas constatar que aqueles que acertaram esta alteração da lei quiseram manifestamente impedir que alguém se perpetuasse como Presidente de Câmara no seu município, em razão de poder criar laços de forte dependência ou de algum abuso de poder ou de algum abuso de poder naquele seu município. E, portanto, ao abrigo até de um dispositivo constitucional, regulamentaram o limite de mandatos e explicaram que para que ninguém se perpetuasse como Presidente de Câmara 20 anos, como sucedeu em muitos casos, houve pessoas que estiveram como Presidente de um determinado município muitos anos. Fizeram-no, evidentemente, por livre vontade dos seus eleitores. Mas achou-se que era melhor, para evitar a leitura de que as pessoas se perpetuam porque também utilizam o poder, de modo a condicionar os eleitores, não porque nós estamos a falar de câmaras completamente diferentes, de eleitorados completamente diferentes. Se nesta matéria a lei quisesse que um Presidente de Câmara não pudesse ser mais Presidente de Câmara nenhuma, teria esclarecido isso com muita clareza na própria lei. Porque isso é uma limitação a um direito que todos temos de nos podermos candidatar. Mas a lei não é clara nem para um lado nem para o outro. Por isso é que pode haver condição e pode haver o risco de não ter nem Menezes no Porto, nem Seabra, nem Fernando Seabra em Lisboa. Quando chegamos às discussões jurídicas, há sempre a possibilidade de se ter uma outra opinião. Mas aquilo que tem prevalecido é a ideia seguinte. Em matéria de direitos, liberdades e garantias, nós não podemos estender as restrições que a lei constitucional possa ter ou que uma lei ordinária possa ter. E aqui estamos a falar de uma grande restrição, que é a restrição ao direito de qualquer cidadão maior, com os seus direitos cívicos, se poder candidatar a um determinado lugar. Se a ideia fosse que um Presidente de Câmara, ao fim de 12 anos, não se pudesse candidatar a mais sítio nenhum, então essa limitação teria sido claramente assumida na lei. Ora, o que nós temos é que aqueles que a fizeram dizem que não foi isso sequer que pretenderam. E, portanto, eu julgo que estou de consciência tranquila quanto às candidaturas que vamos apresentar. Então, Menezes no Porto e Fernando Seabra em Lisboa. É o seu candidato. Não há ainda sobre a questão de Lisboa uma decisão. O Ministro Adjunto já praticamente anunciou. Bem, o Sr. Ministro Adjunto deve saber mais alguma coisa do que eu, não sei. Sei que há um processo próprio que terá lugar, quer ao nível da Conselhia, quer ao nível da Comissão Política Digital, e só depois é que essa questão será acertada em termos nacionais. Até lá eu não vou dizer rigorosamente. Mas era um bom candidato para si? Diga? Era um seu candidato também? O Dr. Reboredo Seara é um excelente Presidente de Câmara de Sintra e poderia ser um belíssimo candidato à Câmara de Lisboa, com certeza. Quando é que o PSD está a pensar definir os seus candidatos às câmaras? Nós tínhamos apontado, e espero cumpri-lo, o prazo até ao final deste ano para poder decidir sobre a recandidatura de Presidentes de Câmara em exercício nas suas câmaras. Não fixámos um prazo para as restantes situações. Mas, claro, tão cedo quanto essas questões possam esclarecer melhor, julgo que nos primeiros meses de 2013 todas essas questões ficarão bem esclarecidas.
É um homem que vem de Trás-os-Montes, viveu lá há muito tempo, não teme estar a acentuar os custos da interioridade. Quando se fala do túnel de Marão que não avança e quando se fala agora da ligação aérea entre Bragança, Vila Real e Lisboa, que deixou de existir, não acha que se está a afastar do interior, que está muito concentrado também na capital, e afastou-se um bocadinho do país? Vamos separar as duas coisas, porque uma tem que ver com o interior, e infelizmente é verdade, o interior tem permanecido cada vez mais interior. E isso não é um resultado satisfatório, não é um resultado que eu, com honestidade, possa atribuir a este governo, é um resultado que se tem vindo a acentuar de há muitos anos a esta parte, feito muito pouco por isso. Que é preciso contrariar. Nós estamos a fazer coisas para contrariar esse ambiente, já falaremos disso, mas não há dúvida, não podemos estar aqui a fazer de conta, esse processo tem permanecido e nós temos hoje, sobretudo no tempo de dificuldades que estamos a viver, menos margem de manobra, digamos, para forçar uma diferença aí. Apesar de tudo, vamos ter de a fazer. Mas colocou duas questões objetivas, não é? Uma que tem que ver com o túnel do Marão e outra tem que ver com a ligação aérea que é feita para Vila Real e para Bragança. São dois problemas que se têm vindo, um a arrastar e o outro que não teve este ano o resultado satisfatório que nós gostaríamos. O túnel do Marão não é uma situação que dependa diretamente do Governo. Espero que isto possa ficar muito claro. Quando eu tomei posse, houve várias infraestruturas que mandei parar imediatamente, porque entendi que era preciso reavaliá-las, dada a situação de grande gravidade financeira que estávamos a viver. Não foi o caso do túnel do Marão. Houve muitas outras que pararam, umas até conseguirmos ver se conseguíamos uma melhor alternativa, diminuindo custos, outras, em definitivo. O túnel do Marão continua, infelizmente, nesta situação, porque o empreiteiro, que ganhou o concurso e que, portanto, estava a executar a obra, encontrou dificuldades financeiras que resultaram, em primeiro lugar, de problemas judiciais que se perpetuaram, não por vontade do Governo, e, em segundo lugar, portanto, pela própria dificuldade financeira do consórcio que está a executar a obra. Eu gostaria muito de ter, tão rapidamente quanto possível, uma solução para isto. Sei que o Secretário de Estado dos Transportes e das Obras Públicas se tem empenhado muitíssimo para ver se conseguimos uma solução para ela, porque o nosso objetivo é que essas obras possam ser finalizadas e que essa infraestrutura fique resolvida. A questão da ligação aérea é uma questão diferente. Nós gostaríamos que o concurso que se tem de lançar para que um operador aéreo possa manter esse serviço, que é um serviço de serviço público, portanto é pago pelo Estado, pudesse ter ocorrido até ao final deste ano em boas condições. Ora, isso não foi possível de concretizar, eu espero que seja possível muito rapidamente já no princípio do próximo ano. Tem havido negociações entre o Governo e o atual operador no sentido de ver se chegamos a um acordo quanto às condições financeiras para fazer esse serviço. É um serviço de natureza pública que o Governo gostaria que continuasse a ser assegurado. Dr. Passos Coelho, a regionalização está morta? Eu, quando me candidatei, disse claramente que nós, nos próximos anos, fosse qual fosse o ponto de vista que se defendesse, em termos de princípio sobre a regionalização, que não íamos ter oportunidade de a fazer. O que não significa que não possamos criar boas condições para uma boa descentralização se fazer. A crise não vai deixar. E o que estamos a fazer é isso. Quer dizer, estamos a criar condições para ter um maior nível de transferência de competências e de atribuições para o nível local e, ao mesmo tempo, para uma solução que tem vindo a ser explorada na Assembleia da República e com os municípios também, de comunidades intermunicipais que possam receber mais competências do Governo e também algumas competências que os municípios entendam ser útil transferir para essas comunidades, de modo a tirar mais partido na área da educação, da saúde, da segurança social, mas também do nível económico. Já há hoje soluções dessas ao nível dos tratamentos de resíduos, dos transportes. Nós gostaríamos que no plano económico essas comunidades pudessem ter, intermunicipais, pudessem ter mais competências e, portanto, independentemente de saber quando é que vamos conseguir encontrar um tempo apropriado para poder discutir serenamente
tanto quanto é possível dizer isto, uma questão tão apaixonante como a regionalização. Isso não pode ser uma desculpa para nós não prosseguirmos um caminho de descentralização que torne o dia-a-dia da administração, nomeadamente local, mais próxima das pessoas e mais eficiente do que aquela que temos hoje. Dr. Passos Coelho, já me disseram que o nosso tempo está esgotado, mas queria fazer só duas perguntas, pedi-lhe meio minuto para cada uma delas. Paulo Portas disse este fim de semana que o CDS tem sido pouco ouvido e que o orçamento de 2014 tem que ser diferente. Acha que estamos perante uma coligação, um casamento entre dois partidos que só estão casados porque não podem separar-se de maneira nenhuma em função daquilo que acontece no país? O PSD e o CDS-PP têm uma grande responsabilidade, é uma responsabilidade histórica, que é o de conseguirem cumprir o que está no memorando de entendimento e, ao mesmo tempo, conseguir devolver esperança ao país, vencer esta crise e lançar sementes para um Estado que seja sustentável para o futuro. E quando digo sustentável, não estou só a falar da nossa economia, estou a falar também dos impostos que nós pagamos. Cedo ou tarde, quando se faz despesa a mais no Estado, isso custa sempre impostos a mais no futuro. E essa verdade chegou a Portugal da pior maneira e numa altura em que nós nos podemos defender menos do que gostaríamos. Desse ponto de vista, eu espero bem que o Orçamento de 2014 possa ser diferente e que o futuro do país possa ser diferente. Não há aí uma divergência entre o PSD e o CDS-PP e não há uma divergência dentro do Governo sobre isso. Todos nós estamos a trabalhar para que os portugueses paguem no futuro menos impostos e que nós possamos ter uma despesa pública mais acessível. Porquê é que acha que diz que o CDS foi pouco ouvido? Porquê é que Portas diz isso? Isso tem de lhe perguntar a ele. O que lhe posso... Você não concorda? O que lhe posso dizer é que, como Primeiro-Ministro, tenho tratado os ministros independentemente da sua qualidade partidária. E, como sabe, tenho 4 ministros que são do PSD, 4 ministros que não têm partido e 3 ministros que são do CDS. Não os trato em função dessa qualidade, trato-os a todos como meus ministros do meu governo. Em segundo lugar, tenho procurado, com o CDS, que é o meu parceiro de coligação, criar a maior sintonia possível. Temos um programa, na base do qual foi construído o programa do Governo, mas, claro, os programas não são coisas que fiquem mortas, digamos, são coisas que se têm de ir adaptando à nossa realidade. É assim com qualquer governo e tem de ser assim também com o governo de coligação. E vamos procurando fazê-lo em consonância com o nosso parceiro de coligação. E, portanto, desse ponto de vista, posso-lhe garantir que tenho dedicado, como chefe do governo, mais tempo a discutir matérias que se colocam no âmbito da coligação do que o tempo que gasto com o meu partido. Paulo Portas não acha isso? Em função das não sei se acha isso ou não, mas que a coligação tem funcionado como uma coligação, não há dúvida que tem, e as divergências que possam existir são divergências saudáveis, que marcam partidos que são diferentes, mas que têm ambos revelado um sentido de responsabilidade muito importante e que vão, estou certo, desempenhar uma missão que ficará para a história do nosso país como uma boa missão. É mesmo a última questão. Quando derrubou o governo Sócrates, dizia que o país não aguentava mais o PEC 4 e a austeridade. Hoje está arrependido. Sabe, eu não derrubei... Quando forçou eleições, o país já não aguentava o PEC 4 e a austeridade. Está arrependido? O governo caiu porque não tinha forma de se sustentar e não tinha maneira de apresentar um programa que fosse realizável. Aquilo que nós estamos hoje a fazer é, com muita dificuldade, não há dúvida, a vencer uma situação de grande adversidade e eu tenho a certeza que nós vamos sair desta crise mais fortes do que aqui chegámos e que os portugueses ficarão com mais liberdade para escolher no futuro do que tiveram até aqui. Dr. Passos Coelho, agradeço-lhe esta entrevista ao Porto Canal e a sua presença neste canal. Muito obrigado. Bom ano de 2012. Bom ano para si também, para o Porto Canal também obrigado. E sobretudo para os portugueses. Muito obrigado. Obrigado. Fica aqui a entrevista ao Dr. Passos Coelho. Boa noite.